conversando agora com o secretário em exercício do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana. Secretário, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvintes da Gaúcha. Muito obrigado por nos atender, secretário. Foi criado um grupo pelo governo gaúcho para ajudar nessa implantação, né? E esse grupo está fazendo uma espécie de honras da casa para a chegada da Fraport, que é essa empresa alemã que está assumindo o aeroporto Salgado Filho. O que foi feito até agora e o que ainda vem pela frente em relação a esse processo de transição e a chegada da Fraport ao Rio Grande do Sul? Claro. Bom, é importante fazermos um breve histórico, né? Nós tivemos uma licitação federal que a Fraport se habilitou ainda na metade do ano passado, houve a assinatura do contrato com o governo federal. Depois disso, o governador José Sartori acompanhou, inclusive, essa assinatura lá em Brasília. E depois eu fui, inclusive, junto com o governador, a Rosane também acompanhou, nós fomos a Frankfurt para verificar e acompanhar como é o trabalho da Fraport, justamente para o Estado ser proativo nesse investimento que será feito aqui, um investimento muito importante para que nós possamos ter mais voos, para que nós possamos ter mais carga aérea sendo transportada aqui de Porto Alegre para todo o país e para o mundo. Então, a partir disso, nós tivemos a vinda de diretores da Fraport alemã aqui para Porto Alegre, foram recebidos no palácio pelo governador, e o governador instituiu um grupo de trabalho para acompanhar investimentos em logística e transporte aqui no Rio Grande do Sul. Isso foi no mês de outubro. Esse grupo é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e tem a participação de várias outras secretarias dentro de um processo aí de transversalidade, como a Casa Civil, Comunicação, Transportes, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Minas e Energia. Por quê? Porque existem várias questões que envolvem o Estado num projeto tão importante e tão grande como é esse projeto de modernização do aeroporto Salgado Filho. Uma das questões, por exemplo, Daniel e Rosane, foi a questão da abertura da própria empresa que envolve a Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Então, houve uma proatividade também para que esse trabalho fosse feito de forma ágil, rápida, para que a empresa pudesse ter as condições de fazer todas as contratações necessárias. Depois tivemos também a questão dos bombeiros, né? Houve uma exigência da ANAC para que em cada turno, ao invés de 11 bombeiros, fossem 16 bombeiros, para dar mais segurança ao aeroporto. Então isso, junto com a Secretaria de Segurança, foi possível e já no dia 2 de janeiro, quando a Fraport assumiu o aeroporto, já houve então a destinação desses bombeiros num convênio que foi assinado com o Estado do Rio Grande do Sul. Também a questão das licenças ambientais. Algumas já haviam sido encaminhadas pela Infraero, mas havia também a necessidade de renovação da licença de instalação, e isso aconteceu através da liberação da FEPAM, inclusive a liberação para a ampliação da pista em 920 metros. Então, são todas questões que envolvem o Estado. Também a questão de energia, enfim, e nós estamos envolvidos, então, nesse grupo de trabalho que acompanha o que está sendo feito para que nós tenhamos esses investimentos o mais rápido possível aqui no Estado. Esse mais rápido possível, secretário Evandro Fontana, aqui, qual é o cronograma com os quais vocês trabalham? Eu me lembro que quando nós estivemos lá no aeroporto de Frankfurt conhecendo as operações, a expectativa era que já no início deste ano no primeiro semestre deste ano, tivéssemos início de obras. Isso o senhor pode já confirmar? Já recebeu da Fraport essa confirmação? A Fraport está finalizando, Rosane, agora este mês, a contratação da construtora, que vai justamente trabalhar na questão do terminal e também na pista. Então, finalizando a contratação da construtora, segundo o que os diretores da Fraport nos passaram, isso já está em fase final, a obra deve iniciar provavelmente em fevereiro ou março. E o terminal de passageiros é uma obra que já está iniciada, tem que ter a conclusão. A pista ainda dependia de remoção de pessoas. Está liberada já a área? Não, ainda não. Isso quem está acompanhando é a Prefeitura de Porto Alegre, essa parte da realocação das famílias. E isso está sendo feito também juntamente com a Fraport, justamente para que haja aí o tempo necessário para que as obras sejam feitas dentro do prazo, porque a ampliação da pista tem um prazo de 52 meses. Evidente que é um prazo relativamente grande, mas
em se tratando de todo o complexo que existe, toda a complexidade que existe para fazer essas remoções, então, evidentemente que os prazos estão correndo e por isso nós estamos acompanhando também de perto, e a Prefeitura é que está responsável, junto com a Fraport, de fazer essa realocação. Outro gargalo do aeroporto Salgado Filho é o estacionamento, né? A gente vai lá, não encontra vaga, sobe, não tem. Já antes, muito antes da privatização, havia a promessa da construção de uma nova garagem. Tá? O senhor também, pelo que tem conversado com a Fraport, como é que está esse projeto do edifício garagem? Na verdade, também existe um prazo, Rosane, de 26 meses, e justamente essa construtora também vai atuar nessa área, então provavelmente as coisas devem andar bastante simultaneamente, porque tanto o edifício garagem quanto o terminal de passageiros, aí com 36 mil metros quadrados, também espaços para aeronaves, enfim, toda essa parte tem um prazo pela edital feito pelo governo federal de 26 meses. Então, é um prazo relativamente curto, são 2 anos aí pela frente, então, até final de 2019, início de 2020, isso tudo deve estar concluído. O Terminal 2, que é o antigo aeroporto, que por muitos anos ficou desativado e depois teve que ser reativado porque a capacidade do novo aeroporto se esgotou muito rapidamente, eles têm um plano definido para esse terminal? Eles não passaram essa informação para o grupo de trabalho, porque o Terminal 2 é um terminal realmente muito, muito antigo, mas provavelmente com a construção do novo terminal, com a finalização, enfim, de todo o complexo do terminal de passageiros, com esses 36 mil metros quadrados, deixa de haver necessidade do terminal antigo, né? Então isso não houve assim informação do que será feito, eles estão avaliando, né, mas provavelmente deixa de ter utilidade aquele espaço. Sob o ponto de vista de operação diária, aquela operação que, sob a ótica do passageiro, é perceptível, assim, é percebida com mais evidência no dia a dia da operação, alguma coisa muda nesse primeiro momento? O senhor tem alguma informação pela Fraport nesse sentido de calendário, de execução, de mudança mesmo na operação do aeroporto Salgado Filho? Na verdade são obras que já estão acontecendo, melhorias, na verdade, que já estão acontecendo, como melhorias no Wi-Fi, ar-condicionado, banheiros, elevadores, sinalização, essas questões todas, digamos que são mais visíveis, né, para os passageiros que atualmente estão utilizando o aeroporto Salgado Filho. Isso tudo já está sendo encaminhado, já está sendo feito, né, gradualmente. Então são pequenas obras, mas que têm grande reflexo, digamos, no conforto, na qualidade de que o passageiro vai usufruir no novo aeroporto Salgado Filho. Eu acho que isso é muito importante. E importante também destacar, Daniel e Rosane, que nós vamos ter uma melhoria aqui no Rio Grande do Sul na questão do transporte de cargas. Então nós temos a plena convicção de que, junto com os investimentos no aeroporto Salgado Filho, virão outros investimentos de empresa, de logística e transporte, e nós tivemos a oportunidade de ver isso lá em Frankfurt, que é a chamada cidade aeroportuária. Então, no entorno do aeroporto Salgado Filho, certamente outras empresas também se instalarão, virão, né? E isso será muito importante para que nós tenhamos um cenário, um ambiente mais favorável aos negócios aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Secretário, no ano passado, quando foi feito o leilão, lembro bem, a expectativa era inclusive de que o leilão aqui do aeroporto Salgado Filho poderia dar deserto. O que significa isso? Nenhuma empresa apareceria para assumir o aeroporto Salgado Filho. Houve uma surpresa sim, e a Fraport, que é uma das maiores, são 30 aeroportos no mundo todo que ela administra, levou no leilão o aeroporto Salgado Filho. Nessas conversas que vocês têm com os alemães, qual é o interesse deles nesse aeroporto e por que o Salgado Filho aqui em Porto Alegre, nessa curvinha embaixo da América Latina aqui? É verdade, Daniel. Nós temos, assim, um cenário, acho que isso é importante que os ouvintes compreendam, que embora o Rio Grande do Sul esteja passando por inúmeras dificuldades, principalmente o Estado, nós temos um local, um lugar para se viver que tem uma localização geográfica fantástica. Nós estamos no centro do Mercosul e isso é um fator, foi um fator fundamental para a escolha de Porto Alegre pela Fraport para administrar o aeroporto Salgado Filho.
Então, isso possibilita que nós tenhamos Porto Alegre como um hub, como um centro, digamos, de distribuição de voos para vários países da América Latina. Isso certamente vai se confirmar ao longo do tempo, porque nós temos o exemplo aí do Peru, de Lima, que é um aeroporto administrado pela Fraport, e em pouco mais de 10 anos de administração, o aeroporto de Lima passou de 5 milhões de passageiros ano para 20 milhões de passageiros ano. No aeroporto Salgado Filho nós temos cerca de 6 milhões de passageiros ano. Então, isso significa que há uma perspectiva muito grande de crescimento, de desenvolvimento. Então, não só a localização geográfica, mas também o ambiente positivo, no sentido de que o Estado tem potencial de crescimento, potencial de receber novas empresas, novos investimentos. O cenário está mudando gradativamente e isso foi decisivo para que a empresa viesse para cá. E esperamos que venham outras. Secretário Evandro Fontana, muito obrigado pelo seu esclarecimento, pela entrevista nessa manhã. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado Daniel, obrigado Rosane. Obrigado. Secretário em exercício do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana. O que você viu lá, Rosane, em relação a essa empresa? É animador? Muito. Eu voltei muito empolgada, sabe, escola, porque se caísse nas mãos, nesse leilão, se cai nas mãos, e já aconteceu em outros leilões isso, na mão de empresas que não têm experiência, que não têm expertise para operar grandes aeroportos, eu ficaria preocupada. Mas, assim, perto de Frankfurt, o aeroporto Salgado Filho é uma formiguinha, né? Uma operação, em princípio, muito fácil aqui, comparado àquele mundo que é o aeroporto de Frankfurt, com voos a cada minuto. Praticamente tem horas que a cada minuto desce um avião ou sobe outro. E aqui, claro, a gente tem uma operação muito mais modesta. Mas o rigor dos alemães, isso é uma das coisas que mais me impacta. Eu acho que qualquer pessoa que já voou para o aeroporto de Frankfurt tem essa sensação de que as coisas são muito sincronizadas, que tudo funciona perfeitamente bem, que tudo é muito limpo. Assim, nos detalhes é que a gente percebe isso. As conexões, o Frankfurt é um hub para o mundo inteiro, né? Dali saem voos praticamente para qualquer cidade da Europa, então é uma movimentação muito intensa, e eu acho que isso nos dá uma certeza de que o aeroporto Salgado Filho vai ser administrado com muita competência, mais que outros até. Tem gente que já fica aqui reclamando, achando que porque o aeroporto entregaram para a iniciativa privada, vão cobrar para a gente respirar lá dentro, um ouvinte fala assim, agora vai ter piso de mármore. Não, se tem coisa que os alemães não têm, é esse negócio do desperdício, né? Em tudo. A Alemanha é um país que, até porque viveu os horrores da guerra, sabe o que é a escassez. As coisas são muito modestas, não tem esse negócio de piso de mármore. O aeroporto de Frankfurt é funcional acima de tudo, mas não tem luxo lá. 8h36, aqui Gaúcha Atualidade. Tem gente que não quer um bom aeroporto para Porto Alegre, bem administrado por uma empresa, Rosane, que tem a expertise de administrar 30 aeroportos pelo mundo, inclusive de Frankfurt, que é um dos principais da Europa. É um hub importantíssimo, é aquele aeroporto que faz a distribuição dos voos, recebe milhares de voos internacionais e distribui para a Europa também. Quer dizer, tem gente que não quer isso aqui para Porto Alegre. Aí tem gente que é contra, tem caranguejo que é contra qualquer coisa que represente progresso. E outro detalhe que é importante a gente lembrar, parece até que se viajava de graça antes, que só se pagava a passagem. As taxas aeroportuárias no Brasil sempre foram bem altas. A gente paga pelos serviços do aeroporto, pagava para a Infraero, que não conseguiu fazer a ampliação da pista. E olha só, eu sempre me incomodei muito com isso, porque entrou o ministro e saiu o ministro, não conseguiu. E qual era a gente fazia a cobrança, qual era a informação? Não, é impossível, não tem como, porque aquilo ali é um terreno alagadiço, não sei o que, não tem tecnologia. E eu sempre dizia, meu Deus do céu, em Hong Kong construíram o aeroporto dentro do mar. Dentro do mar mesmo, não é figura de linguagem. Aterraram a área, e olha que a área do aeroporto de Hong Kong é imensa para fazer o aeroporto. O Salgado Filho, quando foi construído, lá no início do século XX, tinha tecnologia para construir nessa área alagadiça. Agora, o prolongamento da pista não pode. Então, isso é desculpa esfarrapada. Agora, essa empresa entrou no leilão por uma razão muito simples, não é pelos passageiros. Só o interesse pelos passageiros, que o movimento de passageiros é pequeno. Mas é porque os alemães perceberam que seria um ponto aqui, um hub, como se diz em aviação mesmo,
para o transporte de cargas. E isso é o que vai garantir mais dinheiro, vai garantir a lucratividade. Eles já administram o aeroporto do Peru, então fizeram esta conexão, né? Estão localizados em pontos estratégicos da América Latina e isso vai ser muito importante para o transporte de cargas, o que significa importante para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Hoje as nossas cargas têm que ir para Campinas, carga que viaja de avião. Olha o que vai ser importante aqui para a nossa região produtora que exporta por via aérea. Bom, 8h38, aqui Gaúcha Atualidade, com Car House. Conheça o ciclo Toyota na Car House, você de Corolla novo sempre. Simers na luta pela vida, wine.com.br, viva o vinho Bradesco. Pagar contas em qualquer lugar faz no app Bradesco. Tomara que nos próximos 4 anos nós tenhamos realmente investimento pesado, e isso é o que está previsto. E nós tenhamos um aeroporto bem diferente do aeroporto Salgado Filho, Rosane. O ouvinte escreve aqui: viajo todo ano para Frankfurt. Uma pessoa falar mal da empresa que administra esse aeroporto beira o ridículo. Eu diria que beira a ignorância, o desconhecimento. Eu não conhecer. Sugiro uma viagem aqui para o aeroporto de Lima, no Peru. Eu não conheço o aeroporto de Lima, mas sei que... Mas os números são impressionantes do que cresceu o movimento no aeroporto de Lima depois que a Fraport assumiu o aeroporto de Lima, fez as reformas necessárias, e tanto que hoje, se a gente for procurar nos decolar.com da vida aqui, passagens para diferentes pontos do planeta, às vezes a passagem mais barata é aquela que tem uma escala em Lima. Tem voo direto Porto Alegre-Lima, né? Tu pode ir para a América do Norte por Lima, ou para o Caribe por Lima, acaba saindo às vezes mais barato.